Júlio, cadê Júlio? Júlio Soler ou Júlio Soler? Da HDT. Vamos lá, Julião, o que você vai trazer para a gente aqui, com foco no custo nivelado de energia, um tema bastante importante. Toca para nós aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Tudo bem? Espero que tenham se divertido aí no almoço. Meu nome é Júlio Soler. Tá? Acho que já se confundiram um pouco com o sobrenome aí. Eu sou o coordenador da parte de engenharia de aplicação focada em vendas aqui para a HDT Energy. Tá? Vou começar a passar aqui. Hoje eu vou falar um pouco, né, já como a gente está trazendo um bloco aqui falando sobre as tendências do mercado, né, eu vou trazer uma tendência de maturidade que está vindo para dentro do mercado e é a tendência com foco no LCOE. Né, a gente buscar mais um foco em sempre ter um melhor retorno do investimento e como que a gente consegue buscar isso. Né, primeiro, quem que é a HDT? A HDT ela é uma empresa logística, no final das contas, né, então nós trazemos dois grandes fabricantes aí do mercado, dois gigantes do mercado para ser como nossa base, que a gente trabalha exclusivamente com eles, e somos uma empresa de logística, né? E como uma boa empresa de logística, eu acho que eu estou aqui até um pouco na frente, tá? A gente está localizado em Ningbo e Hong Kong, na China, onde estão todos os fabricantes de equipamentos, módulos, inversores, né? E em portos principais aqui do Brasil e focados, né, no benefício tributário que eles podem trazer. Então, Pernambuco, São Paulo e Santa Catarina. E agora sobre o LCOE mesmo, tá? Para quem nunca chegou a entender um pouco sobre o conceito, né, o LCOE ele é uma forma de você entender o retorno do seu investimento. Tá? Então, você vai entender exatamente qual que é o custo real que você vai ter na energia para o seu investimento. E o solar não é nada mais do que um investimento. Né? Você vai estar gerando a sua própria energia para conseguir pagar o que você vai ter para frente. Né? Então, o LCOE é o custo nivelado de energia, né? O termo está LCOE porque é em inglês. Tá? E ele não é nada mais do que a soma do seu CAPEX, que são os custos da sua construção, da sua operação e manutenção. Você retira o valor, se você for fazer uma venda, o valor final disso no final da sua vida útil, né? E divide pela energia, por toda a energia que você produziu durante o tempo da sua usina. Tá? E como que a gente melhora o LCOE? Né? Tentando sempre ter a melhor engenharia, a melhor logística, a melhor tributação para dentro, né? Se encaixar dentro da regulamentação, dentro de tudo, para que você possa tomar todos os benefícios possíveis aqui para o kit. Tá? Só mais um ponto que eu trouxe. E é muito importante. Né? Como que a gente afeta? Né? Como o LCOE é o custo da energia, quanto menor, mais interessante fica para quem está fazendo o investimento, porque você está pagando mais baixo. Então, o CAPEX, quanto maior ele for, maior o seu LCOE, mas isso não é interessante para o seu projeto, assim como o OPEX. E o contrário acontece para o seu valor final, para o seu valuation da usina e para a sua energia produzida. Tá? Então, eu trouxe aqui um pouco do que a gente tem, né, dentro do CAPEX e o que afeta ele e do OPEX. Né? Então, o seu desenvolvimento, a pré-engenharia do projeto, a parte fundiária, a transmissão e a conexão da sua energia, né? E os equipamentos. Dentro dos equipamentos estão tudo que você vai ter dentro da sua usina, né, da sua usina solar fotovoltaica, ou, se for, no caso, né, uma comercial ou residencial. Né, então, podem ser os inversores, os módulos, né, e só os módulos hoje, eles já representam, segundo o último estudo da Greener, de fevereiro agora de 22, são 38% do custo da sua usina. Tá? Então, se você tentar reduzir isso ao máximo, usando uma boa logística de importação, tentando trazer pelos portos mais ideais, fazer as melhores entregas, contar com os melhores fabricantes que vão conseguir garantir as melhores entregas para você, você vai ter mais segurança para o seu LCOE. Certo? Dentro do OPEX, né, são toda a parte de operação, né, o aluguel da terra, o arrendamento, né, alguma mudança no seu ponto de conexão, operação, a manutenção, né, e modernização que você pode colocar na sua usina. Tá? E agora mais uns pontos, né? Como você afeta a sua produção de energia, né? Eu trouxe aqui, tá?
a maioria, ou pelo menos um resumo, de tudo que está dentro de uma simulação do PV-Syst, quando você coloca a parte de perdas de energia. Né? Então, o que vai afetar a sua produção? Existem as coisas intrínsecas que são inerentes ao seu projeto, por exemplo, sombras, sujidade, que isso é coisa que depende da área, né? O fator de bifacialidade. Mas depois tem os fatos que são o que vai trazer qualidade para a sua usina quando você está colocando equipamentos de qualidade. Né, que é a degradação do seu módulo, o efeito que o seu inversor ou o seu módulo vão responder à temperatura, né, o ganho de qualidade que o seu fabricante promete, a perda que ele vai ter pela luz, né, mismatches, o cabeamento, que são parte do seu projeto. Dentro do inversor, a gente tem as perdas por eficiência, sobrepotência, clipping de corrente, o consumo noturno dele, né, toda a parte CA, depois de cabeamentos de baixa e média tensão, as perdas no transformador e a indisponibilidade. E, por fim, quando a gente fala do valor ao final da vida útil, né, seria o valuation da sua usina, ou o que acaba afetando isso como você tem o melhor valuation, né, tomando certos cuidados e custos, né, tentando diminuir a sua degradação, aumentando a sua geração ao final da sua usina e tendo fabricantes de confiabilidade. Né? Então, eu trouxe aqui, né, como que a gente consegue reduzir o nosso LCOE otimizando o resultado da nossa usina. Né? As tecnologias de string são um exemplo disso. A tecnologia de inversor string, e não querendo já puxar o saco da HDT como um representante da Huawei, tá? O inversor string ele vai trazer um CAPEX menor para a sua usina, já pensando na questão de você trabalhar com uma potência, com uma tensão maior dentro da sua usina, então você reduz os seus custos dentro do transformador, você está vendo mais de perto os seus módulos, então você diminui as suas perdas com o mismatch. Né? Então, ter um equipamento que esteja pronto, né, para durar por muito tempo, então uma tecnologia sem LCD, sem botões, com uma troca de calor inteligente. Né? Então, os equipamentos da Huawei eles são completamente selados, tá? Sem ter uma ventoinha ou algum efeito que chegue, possa fazer com que algum animal ou algum bicho de sangue frio queira se aproximar. Uma tecnologia sem fusível, assim você diminui a sua operação, diminui o seu custo de manutenção, você não precisa mandar uma pessoa ir até a usina, você que é um integrador, que acabou de fazer a sua venda, você não vai precisar ficar voltando todo ano no seu cliente para ficar trocando fusível, para ficar fazendo manutenção em inversor. Né? Uma MPPT inteligente, uma MPPT que tenha muita eficiência, né? Uma tecnologia desenvolvida de duplo estágio de transformação. Né? Um OIM fácil, né? Os inversores da Huawei, por serem completamente selados, a troca deles não exige manutenção. Então, se tiver algum problema, você tira e coloca um novo. Né? Uma potência nominal adequada à regulamentação. Né? E aqui eu trouxe nosso inversor, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? O 215 KTL modelo H3. Tá? Apesar do nome, que é um pouco sugestivo, ele é um inversor de 200 kW de potência nominal, está aqui até em vermelho, só que acho que a qualidade não está muito boa. Tá? Então, com esse nível de potência nominal a 40 graus, a gente garante sempre que você vai conseguir entregar a energia que você está pagando de demanda. Então, você está otimizando dentro da regulamentação brasileira a sua usina. Assim, podendo entregar mais energia, diminuindo os seus custos de manutenção. Né? O funcionamento com módulos de alta corrente. Esse é um inversor que ele está pronto já para trabalhar com os módulos do futuro, né? Os módulos que são uma tendência agora, que são mais eficientes, são maiores, e acabam trazendo uma redução no seu custo com trackers, com estruturas, com aço, com metal, né? E esses módulos trazem uma célula maior e uma corrente alta. Tá? A Huawei é um dos poucos fabricantes de inversor hoje que está pronta para trabalhar com os módulos de alta corrente. Isso por causa desse inversor. O 215 modelo H3 ele é um inversor com todas as proteções inclusas, sem precisar de fusível, assim como tudo que eu já expliquei. Porém, ele tem uma corrente que aguenta a entrada de até 20 amperes, tá? Para trabalho.
Que mais? Comunicação, PLC, né? Para quem está construindo uma usina, sabe que você muitas vezes tem que ficar fazendo valas separadas para passar cabo de rede, o RS-485, né, dentro da sua usina. É um trabalho, é um negócio trabalhoso, é custoso, então ela já traz uma comunicação que vai pela linha de potência, né? Os seus inversores vão comunicar direto com o seu logger de monitoramento, né? O diagnóstico de curva IV, para quem vai melhorar a OIM da sua usina, você consegue traçar a curva IV de todas a nível de string, né? Em questão de minutos, junto com a solução da Huawei. Tá? Isso é um diferencial muito grande, né? Para quem está fazendo manutenção, para quem está fazendo operação. Imagina numa solução que você já pagou caro para ter uma string box monitorada, mesmo assim, a única solução dela seria você observar só qual que é a tensão e a corrente da sua curva, né? Da sua geração, enquanto esse inversor ele já faz esse monitoramento sozinho e ele tem a capacidade de traçar essa curva e fazer um diagnóstico, dando um exemplo do defeito que ele pode encontrar. Tá? O efeito de disponibilidade, um pós-venda de qualidade. Tá? Como que eu consigo procurar isso num bom fabricante, num bom inversor, num bom módulo? Tá? Então, é muito importante, quando eu trato de disponibilidade, pós-venda de qualidade, né? Saber se ele consegue me responder quando eu tiver problema, se o meu fabricante tem um equipamento, tem um estoque que está pronto para me atender. A Huawei hoje tem um estoque em Sorocaba e outros 20 espalhados pelo Brasil, tá? Que ela faz a troca em avanço. Então, sendo entendido falha, que é uma resposta com e-mails ou um call center que atende 24 horas por dia, ela vai enviar um inversor em avanço para você em até 2 dias. Tá? E quando a gente fala do valuation da sua usina, né, não só degradação, inteligência de mercado e confiabilidade, a Huawei, assim como a Ryzen, que é a outra parceira muito grande da HDT, elas são marcas e elas são fabricantes de muita confiabilidade de mercado. A Huawei, agora no começo do ano, foi vista, né, como a 9ª marca mais valiosa do mundo, enquanto a Ryzen dispensa apresentações como uma fabricante AAA e Tier 1 de módulos. Tá? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, apresentar hoje. Aqui está o meu contato, se vocês quiserem tratar mais um pouco do tema comigo, quiserem tirar algumas dúvidas, eu estou à disposição. Tá? Muito obrigado. Valeu, Júlio. Obrigado. Esse tema do custo nivelado é um tema bastante importante, pessoal, porque ele evidencia todas as áreas que a gente, como investidores, projetistas, instaladores, a gente precisa atuar. Né? Você pega todos os custos de construção da planta, soma seus custos de operação, divide pela produção de energia e aí você tem o custo nivelado. Na avaliação de um projeto, é um dos principais indicadores para você valorizar o seu empreendimento, tá? Mas entenda o custo nivelado como uma ferramenta de avaliação do negócio, né? E aí, quanto mais energia você produz, menor é o custo nivelado. Quanto mais cara a sua planta, maior é o custo. Então, vocês têm que imaginar que a gente sempre tem que buscar eficácia nisso.